Um bebê desaparece nas ondas de um rio e ninguém sabe como ele foi parar ali. Foi um acidente ou alguém o empurrou para a correnteza? Quando todos congelam de medo, um cachorro pula na água sem hesitar para salvá-lo. Porque o que ele sabia? À medida que a água respira, velhos segredos emergem do fundo. Nada é apenas uma coincidência. Acompanhe com atenção, porque a verdade que virá à tona irá chocá-lo. O rio Parecis estava cheio e perigoso depois de muitos dias de chuva. A água corria rápida, barulhenta, carregando tudo o que encontrava. Galhos, folhas, lixo. O chão da margem estava escorregadio e a grama molhada espalhava cheiro de terra forte no ar. O sol batia na água e criava reflexos que quase cegavam quem olhava direto para o rio. Era um dia comum, mas o perigo estava ali, pronto para acontecer. De repente, um grito cortou o ar. A bebê está na água! Alguém ajuda! Uma bebê muito pequena estava sendo levada pela correnteza. Ela chorava alto, mas o barulho do rio quase apagava o seu desespero. O corpinho dela estava enrolado em uma manta vermelha, que chamava muita atenção no meio daquela água marrom e suja. A manta era a única coisa que ainda a mantinha à vista. Mateus, um garoto de 16 anos que morava ali perto, ficou paralisado assim que viu a cena. Ele sentiu o coração parar por um instante. Os olhos dele ficaram presos na manta vermelha. Aquele objeto não era qualquer manta. Era muito parecida com a manta que seu irmão bebê usava anos atrás, quando desapareceu naquele mesmo rio. A lembrança dolorosa voltou como um soco. Não! Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Lívia, uma mulher de 20 e poucos anos que estava ali perto, correu pela margem com as mãos estendidas, desesperada. O medo fazia a voz dela tremer. A bebê vai afundar! Rápido! Eduardo, o pai de Mateus, um homem que sempre tentava ser forte, mas escondia segredos pesados, ficou travado. Parecia que as pernas dele não obedeciam. Ele olhava para o rio com choque e medo, como se estivesse vendo um fantasma do passado. Antes que alguém conseguisse reagir melhor, algo aconteceu. Thor, o cão da família, um cachorro grande, forte e leal, saltou direto para dentro da água. Ele não esperou comando nenhum. Seu instinto falou mais alto. Thor começou a nadar com força contra a correnteza. Vai, Thor! Gritou Mateus, recuperando o movimento do corpo. Mateus correu pela margem do rio, acompanhando Thor. O chão escorregadio fazia ele tropeçar, mas não parava. A respiração estava difícil, a cabeça girava, as mãos tremiam. Aquele medo não era só do momento. Era um medo antigo, guardado desde a perda do irmão. Lívia chorava, enquanto tentava acompanhar também. Eduardo correu atrás, mas seus passos eram lentos, pesados, quase como se estivesse puxando correntes invisíveis. A manta vermelha se mexia cada vez mais longe. A bebê engolia água e chorava mais fraco. Thor! Rápido! Mateus gritou. O cachorro lutava contra o rio como um herói. Ele se aproximou da manta e tentou pegar com os dentes. Foi aí que o rio mudou de som. Um borbulho estranho veio debaixo da água. Uma sombra escura apareceu no fundo, grande e ameaçadora, indo direto na direção da bebê. Mateus sentiu um arrepio que percorreu todo o corpo. Thor tinha que alcançá-la naquele segundo, porque se a correnteza não a matasse, o que estava chegando por baixo da água poderia ser ainda pior. Thor, o cão da família, finalmente alcançou a manta vermelha e puxou a bebê com força. Ele nadou contra a correnteza e chegou até a margem. A bebê chorava fraco, mas respirava. A vida ainda estava ali. O perigo imediato parecia ter passado. Lívia, a mulher jovem que tentou ajudar desde o começo, pegou a bebê nos braços com todo cuidado e ficou tremendo de nervoso. Ela segurava a criança como se fosse a coisa mais frágil do mundo. O choro da bebê era fraco, porém suficiente para trazer um pouco de alívio. Mateus, o garoto de 16 anos, caiu de joelhos na terra molhada. Ele respirava rápido, como se tivesse corrido por quilômetros. O olhar dele não saiu da manta vermelha que cobria a bebê. Os pensamentos dele estavam cheios de lembranças dolorosas.
Algo naquele objeto não saía da cabeça dele. Eduardo, o pai de Mateus, chegou logo depois. Ele observava a cena com expressão estranha, como se estivesse vivendo um pesadelo repetido. O corpo inteiro dele tremia. Ele abriu a boca para falar algo, mas nada saiu. O silêncio dele parecia esconder mais do que medo. Parecia culpa. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O barulho do rio continuava forte, mas o silêncio entre eles era pior. Era um silêncio que apertava o peito, que trazia perguntas que ninguém queria fazer. Eunice, uma senhora que morava perto do rio e sempre observava tudo em silêncio, apareceu caminhando devagar. Ela segurava um lenço na mão e olhava para a bebê como se tivesse reconhecido algo familiar demais naquele resgate. "Eu sabia", murmurou a senhora Eunice, a voz embargada. Mateus, o garoto, ouviu e virou o rosto para ela. "Sabia o quê?" perguntou ele, com medo da resposta. A senhora Eunice desviou o olhar para o chão, arrependida por ter falado. Nada. Não devia ter dito nada. Ela tentou esconder o que sentia, mas já era tarde. A tensão aumentou. O ar pareceu ficar mais pesado. Lívia, a moça, olhou de um para o outro sem entender nada, mas percebendo que havia um segredo ali. Eduardo, o pai, deu um passo para trás quando sentiu os olhos de Mateus sobre ele, como se estivesse sendo acusado em silêncio. O suor escorria pela testa dele e o peito subia e descia em pânico. A manta vermelha pingava no chão. Cada gota que caía parecia contar uma história esquecida. Mateus, ainda tentando entender tudo, engoliu seco. Ele sabia que aquela manta não era coincidência. Ele olhou diretamente nos olhos da senhora Eunice. "Me conta a verdade", exigiu ele. O silêncio que veio em seguida foi ainda mais terrível. Mateus entendeu naquele instante que alguém ali sabia como tudo realmente começou. E esse alguém ainda não estava pronto para falar. A manta vermelha, encharcada, pesava nas mãos de Mateus, o garoto de 16 anos que nunca superou a perda do irmão. A água pingava lenta, formando poças escuras aos pés dele. Cada gota parecia carregar uma lembrança escondida. Ele passou a mão pela manta e encontrou um pequeno bordado no canto. Um coração branco, costurado linha por sua mãe antes de morrer. Aquele detalhe tirou todo o ar do peito dele. "Essa manta era do meu irmão", afirmou Mateus, a voz trêmula. "Do Lucas, o bebê que desapareceu no rio anos atrás." O nome fez o corpo de Eduardo, o pai de Mateus, estremecer. Ele respirou fundo, tentando manter controle. Mas já não havia mais como esconder o medo. Lívia, a mulher jovem que segurava a bebê recém-resgatada, arregalou os olhos. "Você está dizendo que essa manta pertenceu ao seu irmão desaparecido?" Ela perguntou chocada. Mateus confirmou com um aceno lento. Álvaro, um morador mais velho e conhecido no bairro, por lembrar de todos os acontecimentos antigos do lugar, ouviu a conversa e se aproximou, apoiando-se em um cajado de madeira. Ele olhou para o rio como se estivesse vendo o passado voltar. Esse rio já levou outros bebês antes. "Não só o Lucas", disse Álvaro. "Sempre nesse mesmo trecho. Sempre em dias de correnteza forte, o terror se espalhou pelos rostos." Mateus deu um passo para trás. O coração dele batia tão rápido que parecia que ia sair pela boca. "Por que ninguém falou disso antes?" perguntou ele, sentindo uma fúria nascendo. Eunice, a senhora que chegou observando tudo em silêncio, apertou o lenço com força. Ela parecia lutar contra algo dentro de si mesma, porque todos acreditaram na mesma mentira. Falou Eunice finalmente. "Disseram que era culpa do rio." Eduardo fechou os olhos e massageou a testa. O nervosismo tomava conta. Mateus, agora cheio de coragem, encarou o pai. "Você estava comigo no dia em que o Lucas desapareceu. Por que nunca procurou por ele de verdade? Por que aceitou tão rápido que o rio levou?" Eduardo engoliu seco e desviou o olhar. Nenhuma palavra saiu de sua boca. O vento soprou e fez a manta tremer nas mãos de Mateus, como se algo nela estivesse vivo. "Tem alguém aqui que sabe mais do que diz", concluiu o garoto. O rio parecia barulhento. Parecia se calar naquele momento. Era como se segurasse o fôlego.
esperando a próxima verdade surgir. A água havia trazido de volta uma parte da história e exigia que o resto fosse descoberto. A casa da senhora Eunice, a moradora mais antiga da beira do rio, era simples, com paredes marcadas pelo tempo e cheiro de ervas medicinais no ar. Todos entraram em silêncio. Mateus, o garoto de 16 anos que busca respostas sobre o irmão desaparecido. Eduardo, o pai que esconde mais do que admite. Lívia, a jovem que salvou a bebê com Thor. E o próprio Thor, o cão heróico que ainda pingava água pelo chão. Eunice se sentou devagar em uma cadeira de madeira. Os olhos dela, cansados e cheios de culpa, evitaram o olhar de Mateus. Eu escondi muita coisa por medo. Ela começou com a voz tremendo. Mateus se aproximou. Ele não tinha mais tempo para meias verdades. Me diz o que realmente aconteceu com o meu irmão Lucas, ele exigiu. A senhora respirou fundo, como quem abre uma ferida antiga. No dia em que o Lucas sumiu, ela disse, eu estava na margem do rio. Eu vi quando ele desapareceu. Não foi a correnteza que o levou. O silêncio ficou tão pesado que parecia empurrar as paredes para dentro. Eduardo, o pai, passou a mão na nuca. O suor denunciava seu nervosismo. Eu tentei salvá-lo. Ele explodiu. Você sabe que tentei. Tentou, concordou Eunice sem levantar a voz. Mas vocês não estavam sozinhos naquele dia. Tinha alguém mais lá. Uma pessoa que pegou o bebê. Mateus sentiu o chão sumir. A respiração ficou curta. Quem? Ele perguntou com os olhos marejando. Eduardo se encolheu, como se esperasse aquele momento há anos. Eu não consegui ver o rosto, respondeu o pai, finalmente falando. Eu só vi as mãos agarrando o Lucas e correndo para o mato. Depois disso, começaram as ameaças. Lívia, a jovem que ainda segurava a bebê, apertou a criança mais forte contra o peito. Ameaças! De quem? Ela perguntou. Eduardo balançou a cabeça, tomado pelo medo. Apenas disseram que, se eu contasse a verdade, algo muito pior aconteceria com o Mateus. Mateus sentiu o coração bater forte. Ele percebeu que durante todos aqueles anos ele também tinha sido um alvo. E nunca soube, a senhora Eunice completou. Não foi acidente, nunca foi. Alguém aqui no bairro está roubando bebês há anos. E todos nós preferimos culpar o rio. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Do lado de fora, o rio Parecis continuava correndo, como se soubesse que a verdade estava finalmente chegando à superfície. E Mateus entendeu que sua busca só estava começando. A água trouxe o início da história. E agora era hora de encarar quem estava por trás de tudo. O bairro inteiro ficou sabendo do que aconteceu no rio Parecis. A notícia de uma bebê sendo resgatada, a manta vermelha e a revelação sobre o desaparecimento do Lucas, o irmão mais novo de Mateus, se espalhou muito rápido. Era como se o silêncio que cobria aquela história há anos tivesse finalmente sido rasgado. Enquanto o sol se punha, algumas pessoas começaram a aparecer na porta da casa da senhora Eunice, a moradora que sabia demais e tinha medo de falar. Eram rostos conhecidos, mas agora carregavam vergonha e culpa no olhar. A primeira a falar foi Dona Rita, uma vizinha que sempre foi discreta. Ela segurava nas mãos uma foto antiga. Eu perdi uma filha aqui também, ela contou com a voz embargada. Disseram que o rio tinha puxado, mas eu nunca encontrei o corpo. Depois veio seu Jandir, um senhor calado que quase não saía de casa. Meu neto sumiu no mesmo ano em que o Lucas desapareceu, confessou ele. Também disseram que foi acidente. As histórias começaram a se ligar como peças de um quebra-cabeça macabro. Todas as vítimas eram bebês. Todos sumiram perto do rio. Em todos os casos, alguém apareceu rápido demais, oferecendo explicações prontas. E essas explicações tinham sempre o mesmo nome. Foi o Eduardo quem disse que o rio levou, afirmou seu Jandir. Apontando para o pai de Mateus, Eduardo, o pai, sentiu as pernas amolecerem. Ele parecia prestes a desabar no chão. Eu só repeti o que eu vi.
Ele tentou justificar com a voz falhando. Ei, não fui eu. Eu tenho medo dessas pessoas. Mateus, o garoto que agora buscava justiça por ele e pelo irmão, encarou o pai com dor no olhar. Pessoas? Quem são elas? Ele perguntou sem desviar. Eduardo respirou fundo. Ele estava encurralado. Eu não sei os nomes. Eles sempre se escondem. Eu só recebia bilhetes, ameaças. Eles diziam o que eu tinha que falar. Lívia, a mulher jovem que ainda segurava firme a bebê resgatada, franziu o senho. Então alguém está roubando bebês há anos e usando o rio como desculpa. As pessoas se olharam com medo renovado. Foi quando Júlia, uma mãe que perdeu seu bebê há 8 anos, se aproximou com algo nas mãos. Um pedaço de tecido vermelho desbotado. Eu encontrei isso na margem do rio quando meu filho sumiu, ela revelou. Mas escondi, porque ninguém acreditaria. Mateus sentiu a pele arrepiar. A manta vermelha não era apenas um objeto. Era um símbolo, um rastro, um padrão criminoso. O rio nunca foi o verdadeiro culpado. Havia alguém ali entre eles, apanhando bebês há anos. E essa pessoa continuava solta. A sala da senhora Eunice, a moradora que sabia mais do que contava, ficou lotada. As pessoas estavam nervosas, trêmulas, tentando processar o que finalmente veio à tona. Bebês estavam sendo roubados havia anos no bairro e todos acreditaram na mentira do Rio Parecis. Mateus, o garoto de 16 anos que perdeu o irmão Lucas, segurava firme a manta vermelha da bebê resgatada. Ele encarou a pequena costura interna da manta e percebeu algo estranho. O tecido tinha uma parte mais dura. Ele puxou com cuidado até revelar um objeto escondido ali dentro. Era um bracelete de hospital, um identificador de recém-nascido. As letras estampadas eram claras: nome da mãe, data de nascimento, hospital da cidade vizinha. Essa bebê não caiu sozinha no rio, afirmou Mateus com voz firme. Ela foi tirada da mãe, Lívia. A mulher que vinha segurando a bebê desde o resgate ficou pálida. Então, ela foi sequestrada? Perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Todos sentiram o choque percorrer o ambiente. De repente, Eduardo, o pai de Mateus, se levantou de forma brusca. O coração dele parecia em pânico. Ele tentava negar com o corpo, com o olhar, com tudo, mas a verdade começava a empurrá-lo contra a parede. Você sabia disso, disse Mateus encarando o pai de frente. Eduardo recuou um passo, depois outro. Eu não podia fazer nada. Ele gritou com desespero. Eles ameaçaram matar vocês. As pessoas ao redor reagiram com horror e revolta. Quem são eles? Pressionou Álvaro, o morador mais velho, um homem que sempre desconfiou do rio, não das pessoas. Eduardo fechou os olhos. Respirou fundo, como quem se prepara para pular de um penhasco. Eu nunca vi os rostos. E ele enfim confessou. Eles só apareciam à noite. Mandavam ordens. Diziam para culpar o rio. Diziam que era pelo bem da comunidade. Bem para quem? Questionou Júlia, a mãe que perdeu um filho anos atrás. Eduardo explodiu em lágrimas. Eu só obedeci. Eu só sobrevivi. Naquele instante, a máscara dele se partiu. Todos viram o medo, a covardia e a culpa que ele carregou por tanto tempo. Mateus se aproximou, olhando diretamente nos olhos do pai. Você ajudou a esconder tudo isso? Eduardo gritou. Se eu não fizesse, o próximo bebê seria você, Mateus. O silêncio que veio depois foi mortal. A verdade estava ali, crua, suja, indesculpável. E ainda faltava a pior parte. Eduardo respirou fundo mais uma vez e, olhando para a porta escura da casa, anunciou. A pessoa por trás disso está aqui, entre nós, observando tudo. O ar gelou, o mal nunca esteve no rio. O mal sempre esteve olhando bem de perto. O sol da manhã brilhava sobre o rio Parecis com uma calma estranha, como se toda a turbulência tivesse finalmente passado. A água seguia seu curso suave, refletindo a luz dourada do amanhecer. Mateus, o garoto de 16 anos que desvendou a verdade, estava na margem do rio segurando a mãozinha da bebê resgatada.
Ela respirava tranquila, como se nunca tivesse conhecido o perigo. Para Mateus, aquele lugar deixava de ser apenas o cenário da dor. Agora era também o local onde ele recuperou parte do que havia perdido. Atrás dele, Eduardo, seu pai, permanecia algemado, sentado no chão úmido. A expressão dele não era mais de medo, mas de rendição total. Ele entendeu que seu silêncio destruiu vidas. Nenhuma palavra seria suficiente para apagar o que aconteceu. Lívia, a jovem que ajudou no resgate, enxugava as lágrimas enquanto observava a bebê no colo de Mateus. Ao lado dela estava Thor, o cão valente que abanava o rabo, orgulhoso e inocente do tamanho do heroísmo que havia demonstrado. Mais adiante, o delegado Elias, responsável pela investigação, analisava tudo com um olhar atento. Ele sabia que o caso não terminava ali. A rede por trás dos sequestros ainda estava livre, e ele não descansaria até descobrir quem comandava tudo. A manta vermelha, símbolo de tantos mistérios, estava estendida sobre uma pedra, secando ao sol. Não escondia mais segredos. Agora era prova, era lembrança, era vitória. Mateus deu um passo, depois outro, pronto para ir embora dali com a bebê protegida em seus braços. Ele olhou para o rio uma última vez e murmurou: "A verdade voltou para casa." O rio continuou correndo, silencioso. Então, um borbulho suave rompeu a superfície. Quase imperceptível, um aviso de que o rio devolveu um segredo, mas talvez ainda guarde muitos outros.